Olá, bom dia, boa tarde e boa noite para você que está vendo esse vídeo. Eu vou falar para vocês sobre o primeiro capítulo. Comece onde está. A gente vai falar sobre essa questão de problemas, como a gente pode resolver eles, como uma pessoa que pensa como um designer resolve seus problemas. Todo mundo tem problemas, gente. Seus pais têm problemas, seus amigos, seus filhos têm problemas, fazem parte da nossa história, isso é fato. Alguns são tão difíceis de resolver que a gente às vezes nem tenta, a gente aprende a conviver com eles. E é aí que a gente tem que tomar cuidado para não acabar ficando preso na história. Agora eu vou contar uma breve historinha para vocês. Júlio cursava a faculdade de Biologia. Mas enquanto ele cursava, ele percebeu que só ele não odiava biologia, como ele estava indo muito mal. Júlio terminou o ensino médio convicto de que a sua paixão era a biologia. Isso se devia a dois fatos que ele mesmo afirmava. O primeiro, ele era muito fã de Jacques Cousteau. Cousteau tinha sido seu herói de infância. Ele tinha assistido todos os episódios da série dele e imaginava que tinha feito todas as invenções dele. O segundo motivo era a professora Carol, do seu ensino médio. E aqui eu não estou falando que Júlio estava apaixonado por essa professora, mas sim pela paixão que ela tinha pela biologia. Essa professora tinha uma paixão tão grande por biologia e ela passava o conteúdo de uma forma tão empolgada que os alunos realmente se interessavam pela matéria e os alunos adoravam a aula dela, inclusive Júlio. E o Júlio também amava as focas. Ele imaginava brincar com elas ou até mesmo cuidar delas em algum preservatório da vida marinha. E era uma matéria que Júlio se dava bem, ele tinha notas boas, então ele terminou o ensino médio convicto de que ele queria estudar biologia marinha. Júlio lutou muito para conseguir ingressar em uma faculdade. E ele conseguiu entrar no Instituto Federal. Porém, o Instituto Federal não oferecia o curso de Biologia Marinha. Ele oferecia apenas o curso de Biologia. Então, ele decidiu cursar ela assim mesmo. Porém, todas as vezes que perguntavam para Júlio por que ele tinha escolhido esse curso, e ele apresentava esses dois motivos, porque era o herói de infância dele, e mais uma professora que mostrava a paixão por isso, todo mundo dizia para ele que aquilo não era o certo para ele, que ele devia mudar de curso, que aquela não era a área para ele, e isso sempre desencorajava ele. A questão é que Júlio estava realmente indo muito mal nas notas, e ele decidiu que ia se esforçar ainda mais para resolver isso. E ele acabou se esforçando para tentar melhorar as notas deles, e ele estudava e ainda assim não era o suficiente. No final de muita luta, Júlio mudou o seu curso para Engenharia Civil e ele arrasou. As notas dele começaram a subir e ele realmente foi muito feliz, apesar de ainda ele se imaginar brincando com as focas. Agora, quando a gente olha para essa história de Júlio e sobre o sonho dele em se tornar um biólogo marinho, a gente primeiro devia voltar um pouco atrás, no ensino médio, onde ele estava. Ele tinha uma paixão, ele tinha um sonho que era biologia marinha, que era estudar isso através de animais e as focas que ele tanto gostava. E ele decidiu ingressar e fazer isso através de um curso de biologia em uma outra faculdade. A questão é que os problemas dele foram com as notas e ele ficou quebrando a cabeça tentando achar que o problema real era resolver as notas dele e que ele precisava melhorar as notas dele se ele quisesse continuar ingressando nisso ou se ele conseguisse conquistar o seu sonho. A paixão de Júlio em si por biologia marinha se dava ao seu herói de infância, mas também boa parcela disso foi com uma professora do seu ensino médio que dava aula de biologia. Ela não só inspirava o Júlio, mas também fazia a classe toda prestar atenção, porque ela dava aula com paixão, ela tinha paixão por aquilo que ela ensinava. E veja, não estou dizendo que o mérito da paixão de Júlio pela biologia marinha se deve em si pela professora, mas ela foi uma grande influenciadora nessa parte da vida dele. Júlio ficou quebrando a cabeça, tentando resolver como que ele poderia consertar as notas dele, achando que esse era o problema. Se ele melhorasse as notas, ele sim conseguiria ter uma visão melhor por biologia e assim conseguir conquistar o sonho dele. Ele ficou quebrando a cabeça com tantas vezes com esse problema e no fim ele decidiu mudar de curso. Mas se Júlio tivesse pensado como um designer pensa, ele teria sido curioso.
E a curiosidade é importantíssima aqui. A curiosidade é uma das bases da ciência, porque a gente só vai saber quais são as respostas que estamos procurando quando a gente saber as perguntas certas. Se Júlio tivesse sido curioso a respeito do que ele gostaria de seguir, ele faria perguntas. Ele iria entrevistar biólogos marinhos, ele ia perguntar como que ele poderia trabalhar na área da biologia marinha com um diploma em biologia, que era o curso que ele tinha conseguido, vaga, que ele iria começar a estudar. Ele poderia ter feito perguntas que salvariam ele de todos esses anos quebrando a cabeça e trabalhando num problema que não era o problema certo a ser resolvido. Se eu preciso chegar em algum lugar e eu ando achando que eu sei o caminho e eu acabo me perdendo, o que acontece a maioria das vezes, e eu não saber onde eu estou, se eu não me encontrar, eu não vou saber como eu vou chegar, como eu vou sair dali, quais são os meus pontos de referências para eu poder sair do lugar. Se eu não sei aonde eu estou, eu não consigo saber aonde eu quero chegar. Eu, você, todos nós temos tendência a nos preocupar com problemas gravitacionais. Ah, mas o que é isso? Você me pergunta. Ai, mano, eu queria tanto estudar medicina, mas preciso de 10 anos da minha vida e eu não tô disposta a investir tudo isso de tempo. O que eu posso fazer a respeito disso? A resposta é muito simples. Problemas gravitacionais não são possíveis de responder, porque eles não são problemas reais. Se não é acionável, não é um problema. É uma situação, é uma circunstância, é um fato da vida. Pode ser chato, pode ser decepcionante, mas continua sendo a gravidade. Não tem nada que se possa fazer a respeito. Quando a gente aceita a nossa realidade, quando a gente encontra e reconhece onde estamos, aí sim a gente consegue dar um passo adiante e ver quais são os problemas certos que nós precisamos resolver. E aí é que está a chave para a gente pensar como um designer. Porque quando a gente abre a nossa mente para poder aceitar a nossa realidade, aí sim a gente consegue reformular as nossas perguntas e até mesmo um problema que seja acionável, que seja e que possa ser resolvido. A única resposta para um problema gravitacional é a aceitação. E aí é que vem a pergunta de $1 milhão. Como a gente sabe onde a gente está? Bom, a gente pode fazer essa análise através de 4 pilares importantes: saúde, trabalho, lazer e amor. É simples. A saúde, como que está a sua saúde? Física, mental e espiritual. Quando a gente fala de trabalho, a gente não está apenas falando daquele que é remunerado, que faz você ser CLT numa escala 6x1. O trabalho é sobre tudo aquilo que envolve realmente esforço, seja ele remunerado ou não. Esse trabalho está relacionado àquilo de fazer, o que eu faço da minha vida. E trabalho não entra como lazer. Às vezes as pessoas falam que amam a paixão delas, que amam o trabalho delas, e existem pessoas que realmente se encontram na profissão delas. Mas trabalho não é lazer. Você pode se divertir enquanto faz, mas ainda assim não é lazer, porque você está trabalhando. Então, o que você faz de lazer é o que importa aqui. Seja ler um livro, escutar música, cozinhar, pedalar, ser ativo. O que você faz para relaxar. E por último, mas não menos importante, o amor. Todo mundo sabe o que é, ou pelo menos todo mundo tem a sua própria definição. Então é por isso que eu não vou nem tentar rotular isso daqui aqui. Mas é importante a gente analisar esse requisito na nossa vida. Como que está a tabela no nível de amor para você? O que faz o seu mundo girar? É importante você avaliar todos esses 4 pilares e quando você terminar e olhar para esse papel, você já vai ter uma noção de onde você está e do que você pode começar a fazer. Quais são os seus próximos passos? O que eu preciso melhorar? Se meu lazer está baixo, eu preciso me proporcionar mais tempo para lazer, por assim dizer. E você vai avaliando. Você tem que preencher a sua própria tabela. Você tem que dizer os próprios aspectos que você precisa mudar na sua vida.